E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Flávia Poli, sou psicóloga clínica e host aqui do Sensatamente, o seu videocast e podcast de saúde mental, onde trazemos temas e convidados necessários para conversar com seus bastidores e te ajudar a desenvolver um autoconhecimento mais profundo, ter mais saúde mental e construir uma vida com mais sentido. E hoje o nosso tema necessário é maternidade real. Eu sei que tem muita gente aí, muitas mulheres sendo mães, né, de primeira viagem, e esse assunto, né, tá bem pertinente. E a minha convidada necessária é a Michele Luz, psicóloga clínica. Eu vou ler. Mi, em primeiro lugar, seja bem-vinda. Obrigada. Viu? Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço você ter aceito esse convite, né? A Mi tem quase 20 anos de experiência aí, né? E para falar desse assunto mais ainda, né? Sim. Bom, eu vou ler aqui o currículo dela para vocês conhecerem mais a fundo, tá? A Mi, ela é graduada em 2006, né? Foi graduada em 2006 pela Universidade de Franca, em psicologia, né? Especialização e aprimoramento em psicologia hospitalar pela USP, no setor de ginecologia e obstetrícia. Atuação como psicólogo hospitalar no setor materno-infantil da Santa Casa de Franca de 2009 a 2017, né, Mi? Sim. Supervisora do serviço de psicologia na Santa Casa de Franca, especialização em psicanálise clínica contemporânea. Depois você vai aprofundar mais pra gente o que é isso, Sim. tá bom? Atuação como psicóloga institucional no Lar de Idosos Eurípides Barçanufo, obrigada. No período de 2009 a 2023. E agora, né, psicóloga clínica desde 2017 aí no consultório. Agora tá exclusiva no consultório, Mi? Exclusiva, exatamente. Como que tá essa experiência aí? Maravilhosa, né? Essa autonomia e ser dona do próprio tempo, isso tem sido muito satisfatório. Ai, que bom, né? Qualidade de vida, né, Mi? Qualidade de vida. Saúde mental. Saúde mental, exatamente. Mi, já quero começar logo de cara, né? Você explicando um pouquinho, né, da sua visão, o que seria uma maternidade real? O que é isso, né? Assim, um termo que a gente escuta bastante Sim, atualmente, né? E eu acredito que pensando até nesse contexto que nos encontramos atualmente, das tecnologias, né, das redes sociais, disso que entra dentro da nossa casa, da nossa vida o tempo todo, né? Inclusive, esse bate-papo que a gente está tendo aqui. Sim. Pensar em maternidade real é a gente pensar na maternidade que é para cada uma, né? Para cada mulher, dessa singularidade, dessa individualidade. O que é real, né, para o contexto ali de cada uma, sem ter uma receita, né, um molde, um modelo a se seguir. Não é uma caixinha que a gente coloca todas as mulheres aí, todas as mães. Exatamente. Né? É real no sentido de que é para cada um, o que está para cada um. Né? E para isso, a gente precisa, né, é necessário que a gente tenha esse encontro com a gente mesmo, entender um pouco mais sobre nós, né, esse autoconhecimento, para entender o que eu dou conta, como é que eu vou conduzir essa maternidade, né, esse cuidado com esse bebê que chega, que é um desconhecido. Então, é desconhecido para mim também, né, para essa mulher. Então, acho que quando a gente pensa nesse termo, maternidade real, não que a gente está pensando só nos pontos, né, talvez fique uma ideia de que o real não é tão bom assim. Não é nesse contexto, porque é muito bom, né, e dá para ser muito bom. Mas, principalmente, se a gente tem essa conexão com qual é o essencial, né? Qual é a minha essência para poder conduzir isso. E não tem algo pronto, porque é uma construção também a partir da chegada dessa criança, né? Uma então, construção diária ali, eterna, né? Acredito que sim, né? Mas é diária, é diária. E, Mi, assim, eu falei, né, quando fui te apresentar, que você tem propriedade, né, para falar sobre o assunto, porque você trabalhou com isso, Sim. né? A vida toda aí, enquanto psicóloga. Sim. E tem o relato pessoal também, né? Porque depois você foi e se tornou mãe também. Sim, eu tenho 2 crianças, né? Tenho a Tereza de 7 anos, o Joaquim de 3 anos. O tempo passa. E é muito interessante, porque é um percurso bacana. Eu atuei durante 9 anos, né, na Santa Casa, no setor da maternidade. Anteriormente já tinha esse contato
no meu aprimoramento no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Foi um assunto que sempre te chamou atenção. Me cativou, assim, né? Me chamava atenção. Talvez mais esse universo feminino, né? O que é ser mulher, né? Esse contexto mesmo. Até porque no HC era muito amplo, né? Eu cuidava de mulheres, né? Então, era mulheres em todos os contextos, também no contexto materno, né? Da maternidade em si. Quando eu chego na Santa Casa, é tão interessante porque eu fui convidada para atuar na UTI adulto e na clínica médica, né? Então, eram outros setores e ali, num rearranjo que elas foram conduzindo, a supervisora, me convidaram para atuar na maternidade e eu fiquei muito feliz, assim, né? Eu falei, nossa, que bacana. Inclusive, porque nos traz a sensação de ser vida, né? E não doença e morte dentro do contexto hospitalar. Perfeito. Mas é claro que, estando ali, a gente vai acompanhando, né, diversas situações que fala da angústia, né, do sofrimento e também desse desconhecido, que, de uma certa forma, é a vida como um todo, né? Acho que a vida e a morte, esse limite entre um e outro, né, é o que a gente vai fazer nesse tempo aí, né, entre vida e morte. Então, essa atuação na maternidade foi muito bacana, porque eu me aprofundei bastante na teoria, né, de entender um pouco esse contexto, o que representa, né, a gestação, como ela é vivida, né, esse parto, esse pós-parto, né, a relação imediata com esse bebê, né. Mas quando eu me deparo ali, né, vivendo essa situação, é tão interessante que às vezes eu trazia, eu tendo toda essa bagagem, a teoria, ainda assim, eu também vivi, né, situações tão confusas, né, me desorganizou tanto, né, e aí eu fui entendendo que isso é real, né, assim, então não está ali só na teoria mesmo, né, exatamente, mas isso é real, né, tem algo que é real, que é uma provocação por essa experiência, né, por essa vivência que você gestar, você maternar e cuidar de um outro ser humano, né? E assim, você sempre quis ser mãe? Sempre sim, assim, desde pequenininha, né? Já aqueles cuidados brincava muito de boneca, né? Então, isso estava em mim. Te estimulou já? Eu sempre quis, namorei muito cedo, né? Assim, o meu marido, inclusive. Mas a gente levou um tempo para fazer essa construção e falar, agora vamos, né? E até esse processo também eu vivi, né? Acho que vale a pena até trazer, que é dessa espera, né? Então, quando eu decidi, nós decidimos, né? Vamos engravidar, não foi imediato, né? Então, não foi como a gente costuma idealizar ali, a gente costuma idealizar, você né? Você programa muito. Um tempo, vou esperar até agora, né, até as coisas se organizarem, a gente, né, uma casa, trabalho e tal. Ai, calma, a gente ainda está novo. E aí, né, quando a gente entra nesse contexto, vamos engravidar, a gente leva um tempo, né, tem toda uma angústia diante disso também, e que é assunto para outro podcast, né? Mas que é também pode falar um pouquinho pensar nessa ideia, né, até dessa infertilidade, né? Que Perfeito. Muitas mulheres também vivenciam, inclusive pelo nosso contexto atual, que é também engravidar mais tardiamente. Sim. É natural, tem um corpo biológico que também tem um tempo. Sim. Né? A gente vai tentando driblar, e hoje a medicina consegue atuar aí, mas tem um corpo biológico, né? Exatamente. Que também vai... Perfeito, perfeito. E mesmo assim, a gente se depara, que é o que você falou no começo, dessa questão do desconhecido. A gente planeja ali, né? Quero ter o filho, quero ser mãe, né? Quero ser pai, mas a gente não sabe se isso de fato vai acontecer. E como vai acontecer. Exatamente. Né? Então, foram 3 anos, né? Para a gente engravidar da Tereza. E nesse percurso, né? A gente viveu situações desgastantes, sofridas. Mas também muito interessante, que é dessa ideia... dessa relação com o tempo, né? Acho que isso para mim foi muito importante, sabe? De fazer essa construção de que o tempo não é
não é o nosso, como nós estabelecemos, né? Mas é o que a gente vai fazer com esse, que é esse tempo da espera. Eu vou só esperar isso acontecer ou eu vou fazer coisas, né? Então, foi muito legal, assim. Eu ainda atuando na maternidade, em nenhum momento me abalei com isso, Eu ia né? te perguntar exatamente isso. Como que era para você ali estar, né, tendo aquela realidade de, né, ajudar muitas mulheres aí nesse processo do maternar, do ter o filho ali e se deparar com esse... Com essa impossibilidade, talvez. Exatamente. Mas é tão interessante, acho que eu consigo fazer bem essa... Não é uma separação, mas quando a gente está atuando, né? Talvez você sinta isso também, porque nós também temos questões, temos problemas, temos, né, dificuldades, mas o grande lance do nosso trabalho, né, é a gente conseguir fazer, entender o que é do outro, que é meu, né? E quando a gente está atuando com o sujeito, com o indivíduo, é com ele que a gente está. Exatamente. Né? É com ele que eu tô ali, a minha escuta tá para ele. Se me remete a alguma coisa, tá, depois eu vou, né, organizar, mas é com ele que eu estou. Então, em nenhum momento eu fiquei, não quero mais, nossa, tá difícil, né? Tá. Eu tô aqui cuidando de mães e eu não posso ser mãe. Até porque acho que esse pensamento nunca veio de uma forma tão concreta, né? Mas depois que a Tereza nasceu, aí sim bagunçou tudo. Jura? Então vamos começar do começo, né? Que eu acho importante a gente trazer como uma linha do tempo também para o pessoal, né? Para as mulheres e até a rede de apoio que está nos assistindo, né? Porque a rede de apoio é fundamental em qualquer situação de vida, né? Para entender um pouquinho mais a fundo, né? Porque tem várias fases aí que muitas vezes ficam só ali no senso comum, né? Questão do puerpério, tem um monte de termos aí que as pessoas usam, né, Mi? Que você vai trazer com mais propriedade aqui, pra gente entrar mais a fundo nisso, porque não é só um nome, não é só um título, acontece real ali dentro, não é? Acontece para cada uma, talvez uma intensidade, é isso que a gente está falando de real, de uma forma, mas acontece. Então, vamos trazer ali, né, pensando nessa linha do tempo, a gravidez, né, a gestação. Independente de que para cada mulher também tem uma singularidade, não são todas as mulheres que gostam, né, de gestar, né, de estar grávida. As pessoas romantizam muito isso ainda, né? Mas né? É uma fase difícil. É uma fase que, né, tem um ser habitando ali, tem mudanças, né, reais, tanto, né, do próprio corpo que se transforma, tem, né, o sono, tem a fome, o xixi, né, assim, que você quer fazer toda hora, então, dos despertares à noite, tem o incômodo, e além de outras intercorrências que também tem, né, na gestação, Perfeito. que são as náuseas, os vômitos, né, tem pressão alta, diabetes, enfim, algumas patologias que podem surgir também a partir desse cuidado também prévio, né? Exatamente. E é muito importante a gente pontuar isso, porque não quer dizer, né, eu acho que eu vi um depoimento da Tata Werneck quando ela foi no programa da Fátima Bernardes, né? Ela falou assim, eu não gostei de estar grávida, sim. né? Mas isso não quer dizer que eu não amo maternar, que eu não amo a minha filha, né? Mas ela falou, eu passei muito mal, né? Eu, tipo, não era eu ali, né? Então, como assim, é que dá para gostar se não tá confortável ali? Tem um desconforto real, né? E é claro que isso também tem muitas questões emocionais, dessa própria relação com o bebê, disso, né, que é... Porque se a gente trazer para o contexto, você é invadido por um outro ser, né? Que é isso mesmo, a gente não é dona mais desse próprio corpo. Exatamente. E é de uma complexidade, né? Quantos hormônios, quanta coisa está acontecendo dentro desse corpo para esse bebê se formar, né? Então, a gente tem que comer bem, tem que tomar cuidado com, né, o exercício que vai fazer, os impactos, né? A ideia, nossa, não pode ficar nervosa, estressada, que o bebê vai sentir. Você não pode chorar, porque o bebê vai sentir, né? Então, tem tantas questões ali que passa, mas a gestação é do desconhecido. Então, ela pode ser muito romanceada, né? No sentido dessa beleza, porque tem muitas mulheres que gostam. Eu gostei muito, né? Então, assim, acho que talvez podendo falar... então, para mim foi idealizado, né? Porque era muito gostoso, né? Ter sentir essa gestação, a barriga crescer, né? O bebê mexer. Então, eu não tive intercorrências, né?
que me trouxe desconforto. Pelo contrário, a intercorrência que eu tive me pediu repouso, então foi maravilhoso, sabe? Porque você ficou só eu desacelerei descansando. e eu entendi Perfeito. isso. Você viveu ali, eu né? falei, agora é o tempo de gestar isso que eu tanto quis. E isso talvez é uma questão, né? Da gente entender que para cada coisa tem um tempo. Ali era um tempo de gestar, não era um tempo de correr mais, porque tinha que passar cartão, porque tinha hora de almoçar, porque tinha hora para isso, né? Então, era um momento prioridade de gestar. mudou, né? Então, ali é uma questão, né? Então, vamos pensar que a própria gestação passa por períodos, né? São trimestres, que é disso que você ainda... É daquela estranheza, não tô, né? Grávida. Quando o bebê começa a mexer, dessa percepção real desse ser, né? Começa ali uma formação de um vínculo, uma criação de um vínculo. Então, é uma fase um pouco mais amena. E esse terceiro trimestre, que a gente chama que é o final da gestação, que é a ansiedade, né, desse ser que está se aproximando, o medo do parto, né, que é um processo também desconhecido, que tem muitos rumores, né, em volta dele. Enfim. E aí, esse bebê nasce, né? Esse bebê nasce e você está ali, né, diante de um ser que você não conhece. Exatamente. Antes só da gente entrar nessa parte, você falou de um assunto importante, essa questão do medo, né? As pessoas idealizam muito, né? As mulheres, às vezes, eu quero um parto X, Y, Z, quero que seja de tal forma. E aí, quando acontece ali, né, o imprevisto ou fora do que ela idealizou, também é uma questão que mexe muito com a mulher. Há uma frustração, uma ruptura, né? E exatamente desse contexto, de muitas informações, de muitas idealizações. Excesso de informações também, excesso de falas, né? De projeções. E a gente vai também criando um contexto que às vezes não nos cabe. Exato. Né? E assim, eu queria saber a sua opinião, porque assim, eu trabalho com, né, às vezes, mulheres que no meio do processo de psicoterapia engravidam ali, né? E eu vejo que o tanto que elas têm medo, às vezes, de falar sobre alguma coisa que pode acontecer ou não, sobre um medo. Né? Como se, se eu falar sobre isso, vai concretizar. E eu trabalho justamente o contrário, né? É claro que a gente ficar remoendo uma coisa não é tão legal, mas você permitir que esse medo exista, né, te ajuda no processo até dele não te dominar a longo prazo. Você concorda, discorda com isso? Como que é essa visão para você? Sem dúvida. Você poder falar é uma forma de elaborar. Perfeito. Né? Isso, quando a gente fala, a gente vai elaborando e aquilo vai ficando um pouco mais distante, porque você torna aquilo que está dentro em palavras. Perfeito. Né? E é tão bacana porque eu percebi isso muito no meu processo, sabe, Flávia? Assim, o quanto falar, né, foi importante para mim. Esses dias eu vi tem um instituto em São Paulo, chama Instituto Gerar, que é até da Vera Iaconelli, né? Ela tá no Instagram aí para tudo quanto é lado. Mas um convite para participar de um grupo de apoio para falar sobre o parto. E eu me inscrevi, sabe? Assim, eu falei, nossa, eu adoro falar, sabe? Sobre as minhas experiências. Porque eu sinto que me auxilia nessa elaboração. Eu faço análise, né? Já tem bastante tempo. Eu converso, né, com as pessoas. Não tive muita dificuldade de falar. E eu percebo isso a cada dia, né? Esse convite para estar aqui, né? Assim, é poder falar que vai nos auxiliando a elaborar. Então, falar sobre o medo é importantíssimo, porque nem sempre ele é daquela dimensão que a gente está vendo. Perfeito. Ele é, sim, medo, vamos sentir medo. A gente não conhece, a gente não sabe, né? Pode acontecer, sim, alguma coisa. Isso não é inevitável. Perfeito. Né? Pode acontecer alguma coisa durante esse processo da gestação. Acontece, né? Eu tive nesse tempo na maternidade. Acontece. Né? Tem abortos, tem... né? Quantas situações eu acompanhei de mães que, na hora do parto, o bebê vem a falecer, né? Vai para uma UTI, neonatal, onde eu acompanhei ali também algumas mulheres, que é dessa ideia, de uma certa forma, o parto, o nascimento, a gente... É até difícil falar sobre isso, porque como é que se escuta, mas há um luto ali para ser elaborado. Porque tem algo ali que é real e que já não é mais ideal, né? Exatamente. Porque a gestação, independente de como ela seja, tem um ideal. A gente vai projetando e vai construindo. Então, muitas mulheres ficam muito
envolvidas com com enxoval, né? Com o quarto, né? Tentando idealizar aquele bebê, né? Faz ultrassom, é o chá revelação, é tanta coisa em torno dessa gestação, né? Então, é tudo tão bonito, né? Independente de como tá nos bastidores, sim, né? Sim. Mas quando esse bebê nasce, né? É quando você realmente vai entender o que você tem que fazer ali com ele. E por mais que a gente vem com esse conceito de que é inato, né? Que é instintivo, isso já caiu por terra, né? Perfeito, ela tirou as palavras da minha boca. Então, isso é um mito, realmente. É um mito, né? É um mito. Não tem instinto materno, não tem esse amor inato. Isso é uma construção, né? Perfeito. Porque é muito difícil a gente amar um desconhecido. Claro, a gente sente, é uma emoção, né? Assim, vou trazer a minha experiência, claro, mas quando esse bebê nasce, é uma emoção que toma conta, né, da gente. Aí a gente chora mesmo, né? Porque você está passando por todo aquele processo também, né? Biológico, corpo, que, querendo ou não, né? Mexe demais, né? Mexe demais, independente do parto, né? Mas aí depois é um bebê que chora, né? É um banho, é amamentação, né? É que na cabeça parece que a gente só vive sem a dor, entre aspas, ali, né? Porque a privação do sono, tem, né? Muitas outras. Isso interfere demais no nosso... A gente estava conversando nos bastidores, né? A privação do sono as pessoas não percebem o tanto que isso... impacta. Exatamente. Na construção de uma relação ali, né? Até com a sua rotina, com o seu dia a dia, com as suas obrigações. Com o próprio bebê. E com o próprio bebê. Com o próprio bebê. E isso é real. Não são todos os bebês que não dormem, mas a maioria nesse começo, sim, eles acordam de 3 em 3 horas para mamar. É necessário, inclusive, né? Nesses primeiros dias, até ele... Então, é um tempo ali que você vai passar envolvida para manter a sobrevivência desse bebê. Então, nós somos responsáveis por isso mesmo. Perfeito. E assim, só pra gente dar nome, né, para as pessoas conseguirem fazer novas associações aí, né, as que às vezes estão assistindo e não sabem, essa fase, o bebê nasce, tá ali. Me deparei com o bebê. Como que chama? Bom, esse pós-parto, a gente traz como puerpério. Puerpério. Né? Tem o pós-parto imediato, que se a gente pensar, né, nessa parte biológica, geralmente a gente associa aos 40 dias, né, de resguardo, que os médicos falam, 40 dias, né, sem a relação sexual, 40 dias sem exercícios físicos, né, desse corpo que precisa voltar para o seu lugar, né? Tem um útero ali que expandiu, ele tem que voltar para o seu tamanho original, né? Tem todo... Então, isso é um pós-parto imediato. Perfeito. O puerpério, Flávia, ele é um termo para trazer essa relação um tanto simbiótica, mãe e bebê, né? Que são alguns... não são necessariamente sintomas, mas são experiências, né, que Perfeito. essa mãe vai vivenciar a partir desse nascimento. E ele vem misturado ali, né, com muitas sensações e emoções e afetos, né? Então, bom, ele tem uma durabilidade aí, em média, de 2 anos. Nossa, é uma informação interessante, né? Porque a maioria das pessoas, eu acho que associa a esses primeiros dias só. Sim. Né? E 2 anos, quer dizer, esse bebê já tá com 2 anos e ainda o puerpério tá existindo ali. E é tão interessante porque eu fui entendendo isso, né? Também com a minha própria experiência. Eu senti isso nos meus 2 filhos, assim, né? Tanto com a Tereza quanto com o Joaquim, que realmente tem um marco ali. Porque os 2 anos é quando começa a aquisição da linguagem. Então, é só quando a gente pode falar que a gente pode se descolar do outro. Então, a criança também começa a ter um processo de autonomia e independência ali com os 2 anos, que a gente até hoje, né, chama da adolescência do bebê, né? Que é quando a criança começa as birras, né? Aquela crise que ele está lutando por essa autonomia e, ao mesmo tempo, também tem medo dela, porque... quando você começa a fazer, a romper essa simbiose, né? Entendi. Porque a simbiose, ela é necessária. Mas é uma mistura. Sabe aquela ideia de que é mãe, bebê e mãe, é uma coisa só, né? Sim. O bebê, nos primeiros dias de vida, né? Nos primeiros meses ali, ele não sabe que esse braço é dele, né? É uma continuidade. Por isso que é tão importante o colo, né? Por isso que é tão importante...
o seio, né? Independente de como ele vem, se é com leite ou não, mas é o aconchego, né? O aconchego, né? Eu acho que você trouxe uma situação importante, porque esses primeiros choros desses primeiros meses, o bebê não tá fazendo nada de propósito, né? Aí deixa no carrinho chorando. Vai ficar mimado. Vai ficar mimado. Isso é mito ou é verdade? É mito, né? Essa criança não tem nem... Esse bebê, ele vem sem essa condição de entender que é ele, né? Ele é, sim, uma continuidade. Ele tá chorando porque ele tá, né, sentindo alguma coisa ali. Tem uma necessidade que ele... precisa ser suprida. Perfeito. Tem uma necessidade. Claro, nós também estamos com muitas necessidades para ser supridas, né? Quando a gente pare com o bebê, né? A mãe tem um monte de necessidade para ser suprida ali também. Então, nem sempre precisa ela vai da rede de apoio, né? Conta de dar contorno para essa necessidade. Por isso, a rede de apoio. E a gente não está falando rede de apoio no sentido só de cuidar desse bebê, mas é rede de apoio para estar atenta a essa mulher. Né? É estar atenta ao contexto. Onde é que também é uma necessidade dela estar precisando ser vista, olhada, suprida, né? Onde é que uma palavra, uma escuta, né? Perfeito. E validada até, Mi, nessas oscilações. Validar essas né? oscilações. Não é tipo, ai, não, para com isso, para que tá chorando? Exatamente. Né? Que são discursos, né? Nossa, mas você queria tanto, mas nossa, olha o bebê aí, que tá saudável. Olha a minha cara, gente. Que alegria, né? Isso exatamente. É muito comum, né? Assim, e o tanto que isso escutar. É cruel, né? É cruel. Com a mulher que já tá ali, né, nesse turbilhão de emoções, e não só por conta emocional, de hormonal ali, né? Mas a emoção de, tipo, é uma nova situação ali. E alguém vem, né, e coloca numa caixinha ali, né? Mas você não queria tanto, agora não pode reclamar, né? Então, assim, tá saudável, cruel, né? Não reclama, porque você tá chorando. E, às vezes, já patologiza, né? Aquela tristeza como se fosse já uma depressão, né? Isso também é uma coisa muito importante de se atentar, sabe, Flávia? Porque se a gente está falando desse puerpério, tem algo muito natural e que tá para quase todas as mulheres, né? Em intensidades e proporções diferentes. A gente tem o baby blues, que também é tão falado, né? Traduza pra gente. O baby blues é uma tristeza natural desse período, né? Que talvez... Aí sim a gente está falando de um pós-parto imediato, que a gente vai se atentar ali nos primeiros 14, 15 dias, né? Que é desse encontro, né? Consigo mesma, mas de um outro lugar, né? Então, há uma despersonalização, né? Daquela ideia, nossa, você olha no espelho, não se reconhece tanto. Só explica pro pessoal que seria uma despersonalização, mas assim... É esse não reconhecimento de si mesmo, né? Assim, é esse olhar e você falar, nossa, que estranho, sabe aquela estranheza? Quem sou eu? Isso, né? De uma estranheza mesmo, disso que tantas coisas antes fazia sentido, eram prioridades, eu sabia fazer, eu achei que fosse dar conta, seria assim, né? E, de repente, é tudo tão diferente, né? O parto, ele é uma ruptura também, porque você passa 9 meses, né, com esse bebê. Então, esse corpo também, que ainda não voltou ao seu tamanho original, mas o bebê já não está ali dentro, né? Está aqui, enfim, né? Então, tem mesmo uma tristeza que é muito comum e necessária, inclusive, sabe? Porque é importante essa introspecção, porque a tristeza nos traz isso. Né? A gente tem, às vezes, medo de falar, tô triste, ou as pessoas têm uma dificuldade de lidar com a tristeza, mas a tristeza ela é necessária. Em qualquer altura de vida. Ela traz uma introspecção, ela traz esse em si mesma, né? Assim, olhar para dentro ali e falar, né? Meu Deus, o que está acontecendo, né? O que eu estou sentindo. Isso não quer dizer que não ama o bebê não ama o maternar ali, né? Ou que está com uma depressão. Exatamente, tem que tomar cuidado mesmo com isso. Senão já rotula, já joga medicação, já é difícil, né? Sim, já num período tão inicial. Em alguns momentos, em algumas situações são necessárias. Isso que é tão importante, a rede de apoio estar atenta a isso. E por isso que é importante a gente falar sobre isso aqui. Esses primeiros dias, essa tristeza, né? Essa introspecção, essa mãe que chora, essa mãe que às vezes também não, sabe, às vezes não quer nem pegar o bebê em algum determinado momento. Sim. Calma, né? Isso a gente vai se dando conta com o tempo, né? Isso tá com que intensidade, com que frequência, né?
E há várias maneiras de se apresentar isso. Tem mães que super protegem, né? Que não quer que ninguém pega, que esse bebê é só meu, né? Isso também é uma questão importante de se atentar. De ir para os extremos é perigoso, de ir pros né? extremos, sem dúvida. Sem dúvida. Não, perfeito. E aí, você falou do puerpério, que dura, né? Do baby blues. O baby blues, ele é bem esse processo inicial que é muito Os primeiros dias ali. que é essa tristeza, né? Vou dar um exemplo, assim. Eu lembro que... Eu lembro exatamente, assim, da Tereza. O Joaquim nem tanto, mas... eu lembro que, assim, uns 7 dias eu chorei, assim. Eu lembro direitinho, assim. Cada dia eu consegui entender que tinha um nome, assim. Eu lembro, né, de olhar... Falar, meu Deus, eu vou dar conta disso aqui, né? Eu olhava a Tereza tão pequenininha e falava, eu vou dar conta, né? Como é que vai ser isso, né? Nossa, né? E chorava. Eu lembro que o segundo dia eu olhava para ela e falava, nossa, como que posso? Né? Nossa, que coisa, que sentimento estranho, né? Que sentimento... Eu amo tanto, assim, né? Que e chorava. O terceiro dia, não aguento mais tanta gente. A mama que começa a doer, porque tem um momento que o leite desce, né? Que aquele peito enche, que tem dor para amamentar, né? É aquele de hora em hora, né? Então, é a privação do sono, enfim, né? Então, são muitas situações que nos trazem mesmo essa confusão, né? E é muito individual, né, para cada mulher, porque aí, às vezes, o fato, de não descer o leite, de não conseguir amamentar, também vira uma questão, né? Então, a mulher, a gente pode definir que ela fica mais sensível nesse período mesmo. Tem uma sensibilidade, né? Que talvez é esse período aí. E quando eu penso nesse puerpério, que é de uma forma muito teórica e não necessariamente está assim para todo mundo, porque a gente sabe que tem muitas mães e filhos que não conseguem romper uma simbiose na vida toda, né? A vida toda. Não tem essa de uma forma tão lógica. Sim. Passa por outras questões, mas pensando de uma forma mais prática, é um tempo, né, onde a gente fica muito misturado mesmo com esse bebê, né, com essa criança, fazendo essa desconstrução, né, de quem a gente era para uma nova mulher, para um novo contexto, né? Porque antes eu não era mãe, agora eu sou. Isso é uma diferença muito importante. Então, muitas vezes, né, o que angustia e traz ansiedade, depressão, é essa tentativa, e é isso que a gente está falando do tempo, de de retornar para um lugar que já não existe mais. Sabe aquela expectativa, quando é que eu vou voltar a ser como era antes? Como é que a vida vai voltar a ser como era? Exatamente. E aí, deixa de se viver esse tempo, que é mesmo dessa mistura com esse bebê e tentando, né, retomar uma história que já não tem mais. Nossa, tão importante você falar isso. Porque isso eu acho que humaniza demais, né? Penso eu que humaniza demais esse rompimento, porque você imaginar há 7 anos atrás, né, 8 anos, não dá para você falar, eu sou a mesma pessoa. Não, de maneira alguma. Né? Depois que os filhos vão crescendo, tudo tornando mais independente ali, às vezes você vai retomando algumas coisas suas. Já não é do mesmo jeito. Exatamente. Já não é do mesmo jeito. A gente está trazendo aqui uma questão que, para mim, também foi muito importante, e eu sinto isso, né, nas minhas escutas. Por exemplo, retorno ao trabalho, né? Assim, para mim foi um conflito muito grande. Eu imagino. Né? Assim, a Tereza tinha 4 meses, eu esperei tanto ela chegar, com 4 meses eu voltar a trabalhar. E eu atuava na Santa Casa, a gente falava de humanização e da importância do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, eu achava aquilo tão incoerente. Como é que eu vou amamentar exclusivamente até os 6 meses, se com 4 meses eu tenho que voltar? Mas aí você ordenha, deixa o leite. É muito difícil ordenhar. É dolorido. Né? Não é o bebê que está ali, não tem o prazer, não tem a ocitocina, não tem... Sabe? É tanta coisa ali que não tem o contato ali, né? Não tem o contato. Né? Então, é tanta coisa que, né, que mexe. Então, para mim, foi conflituoso, porque exatamente eu levei um tempo para entender que eu queria viver aquilo, a maternidade. Eu queria cuidar da minha filha, eu queria me dedicar a isso. Exato. Não que não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, sim, não é sim, isso. Porque cada caso é um caso. Sim, tem gente que precisa voltar ao trabalho, né? E é importante, porque foi difícil para mim abrir mão desse trabalho, que eu tanto gostava, né? Tava numa função bacana de supervisora, tinha uma relação muito legal com todo mundo, era um trabalho que eu, de uma certa forma, estava muito confortável. Exato. Ainda assim, né? Eu falei,
eu quero viver isso aqui. Que era aquela coisa que você falou agora há pouco, né? Acho que você está exemplificando. Tipo assim, eu quero resgatar o que eu era, mas agora eu não sou mais. Não sou mais, não é a minha Não prioridade. exato. Não é mais o que eu tanto quero. O que eu tanto queria tá aqui, por que não olhar para isso? Mas eu levei um tempo, né? Foi ambíguo, foi, né, ambivalente, foi com muitas oscilações. Foi também um luto eu elaborar, né, essa saída de um trabalho. Desse medo de não me reconstruir profissionalmente, né? Então, vinha muito isso, né? Nossa, e agora? De onde eu vou começar? Como se fosse do zero, né? Então, esse processo de falar, de elaborar, né? Da gente entendendo que a vida é um processo contínuo. Exato, né? E a gente pode recalcular a rota. Tem tantas coisas quantas vezes forem necessárias. Né? Por que não se dar a oportunidade de viver aquilo naquele tempo, que é isso que a gente está... Esse é o tempo para viver isso. E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem, porque não vai dar para fazer tudo. Cada escolha a gente faz renúncias, né? Sem dúvida. E essa é a vida adulta, gente. Exatamente. né? A gente tem que olhar para isso com menos peso, né? Não precisa ser tão pesado assim, que nem, hoje em dia, né? Você está num formato diferente, né? Agora, só na clínica. Então, assim, quando você imaginou, talvez? Isso. Né? Porque por muito tempo, quando a gente vive uma realidade ali... Parece que só existe aquela realidade, né? Nossa, e o que eu vou fazer se não tiver mais essa realidade? Não é bem assim, né, Mi? Não é bem assim, né? Se a gente consegue ampliar, né? Esse olhar, essa escuta, e também olhar para a gente mesmo, que há tantos desejos aí, né? E tantas possibilidades. E que podem coexistir, né? Desejos até ambíguos ali. Quando a gente permite essa coexistência de tudo, você permite uma conversa mais saudável e interna. Agora, você fica brigando, não posso sentir isso, tenho que pensar só de uma maneira... Aí fica, tipo... Ou buscando, né? Isso talvez seja uma questão importante, até pensando na própria questão da maternidade. Buscando muita orientação, Sim, muitos aconselhamentos, né? O que você acha? Como você fez? Você fez assim? Aí vai lá, busca, né, uma pessoa influente, né, na rede social, e aí vai lá ver como ela fez, vai escutar. E a gente vai ficando com tantos ruídos e tão perdido, né? Assim, isso talvez nos afasta da nossa... Do que é real pra gente, né? Do que eu dou conta. Perfeito. E o que me cabe. Porque a mesma roupa não cabe para todo mundo. Não, e não fica bem todo mundo, né? Não fica bem todo mundo. Você trouxe uma situação importante. Tá aí a importância de você buscar um processo de psicoterapia individualizado ali. Exatamente. Né? A vida das pessoas, que hoje em dia a gente tem muito contato, que nem antigamente, quando não tinha essa telinha aqui, a gente só tinha contato com as pessoas mais próximas ali, da rotina. Sim. E nem tanto assim fazer parte da rotina dela. É quando a gente encontrava, conversava, trocava. Agora fica uma comparação excessiva que para uma mulher que já está num período mais sensível, né? Então, assim, muito vulnerável, pelo amor de Deus, né? Se sentindo pressionada a não errar, sendo que é impossível a gente não errar. Né? O que a gente necessário, inclusive. Por favor, né? Para aprender, né? O problema é a gente não reconhecer não trazer para a consciência algumas coisas, né? E ficar nesse ponto cego. Por isso a importância de um processo de psicoterapia individual, né, Mi? Sem dúvida, né? Assim, essa fala, né? Com uma escuta mais atenta e não tão direcionada, né? Assim, o processo de psicoterapia ele é tão bacana, porque é a gente com a gente mesmo. Tem um outro ali que vai dar a direção, né? Do tratamento, vai conduzir de alguma forma, mas ele não vai te dizer o que fazer. Exato, é uma direção no sentido de trazer, né, reflexões. Uma organização nesse discurso que às vezes está tão desorganizado, está tão bagunçado, está cheio de ruídos, né? Porque é tanta gente falando, a gente está vendo tantas coisas, a gente está ouvindo tantas pessoas falar, né, de realidades tão diferentes. Então, é um discurso que se torna um pouco mais organizado, porque a gente devolve o que o paciente falou. Né? Exatamente. Mas a gente constrói, a partir dessa fala, do que ele vai trazendo, uma forma mais visível, né? Assim, com mais clareza, né? Talvez seja isso. E só o fato de parar e se escutar já ajuda nesse processo de organização. E aproveitando o gancho aqui para fazer, trazer uma polêmica nessa questão de rede de apoio, que ao mesmo tempo é muito importante nessa fase,
né? E aí a gente trazendo, né, fazendo esse link com esse excesso, né, de faça desse jeito, não faça assim, né? O que que você, né, na sua experiência ali, tanto profissional quanto pessoal, o que que você orienta essa rede de apoio ali? Qual que é o limite? Né? E até para essa mulher que está vivendo essa situação, até onde que entra esse limite ali? Eu até depois vou mostrar esse livro. É muito legal, do Winnicott, né? Bebê e Suas Mães. E é tão bacana porque ele traz exatamente essa ideia de que a mãe e as pessoas devem confiar no que a mãe, que ela sabe. Na mãe que você é, né? Na mãe que você é, né? E talvez uma orientação para a rede de apoio é perguntar para a mãe o que ela acha ou o que ela pensa que se deve fazer numa situação como aquela. Não só jogar, não faça falar, assim, faça aqui. E não só dizer, faça isso, faça aquilo. Não faça isso, Nossa, né? não faz assim, porque vai ser ruim. Pro seu bebê dormir a noite inteira, né? Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Mas talvez perguntar, né? Como você pensa que você pode fazer? Vamos lá, né? O que você, talvez, a gente vai construindo junto, eu posso te ajudar. Perfeito. Construir nisso que junto. você está falando, né? Você está trazendo essa ideia. Legal, vamos tentar, né? Então, vamos tentar. Porque ele fala disso, assim, ele usa esse termo, né? Há tantos especialistas, né? Para falar sobre isso e desconsidera essa mulher que também né? Ela também tem uma especialidade que é ser mãe, né? Perfeito. E naquele bebê. Porque você bebê tem 2 filhos. Dela, exatamente. Cada um, né, tem a sua individualidade ali. Você foi uma mãe para cada um. Que esse né? discurso, né? Eu brinco muito com a minha mãe. Mas eu criei tudo, fiz tudo igual. Tudo igual para todo mundo. Então o erro tá aí. O erro tá aí. Você não pode fazer igual para todo mundo. Perfeito. Que é uma outra questão polêmica, né? Porque fica essa questão, às vezes, quando eu pego adultos, às vezes no consultório, trazendo essa queixa, né? Minha mãe tratou meu irmão de um jeito, me tratou de outro, né? Mas a ideia é essa mesmo. Cada um tem que ser tratado de um jeito. Porque a mãe não é a mesma para cada filho, nem o filho é o mesmo, né? Perfeito. Então, é isso mesmo. Tem que ser diferente, né? Tem que ser diferente, porque a gente também se transforma a partir da chegada de cada criança. Eu não sou a mesma no segundo, no terceiro, no quarto. Pode ter 10 filhos que vai trazer, né, mudanças aí bem significativas. Exatamente. Então, talvez essa seja uma grande questão para as redes de apoio, sabe? Tá. Acho que isso é muito importante. Pergunta antes de inferir alguma coisa, né? Acho que isso é uma coisa importante. Fundamental, né? Aliás, para tudo nessa vida, né? A gente já tira conclusões precipitadas ali de alguma situação olhando superficialmente. Não, olha no olho, né? E pergunta, vamos conversar para ajudar essa pessoa a se construir enquanto... Exatamente. Não, perfeito, perfeito. E assim, na psicologia clínica, né? Você foca mais nessa questão de atender mulheres, mães, ou como que tá isso? Bom, como eu estava trazendo, né? Quando a Tereza nasceu, foi uma bagunça, né? Então, eu atuei 9 anos nessa área. Perfeito. A gente já parou nessa parte, né? Que você estava interessante essa ideia, porque acho que hoje eu tenho me autorizado um pouco mais, sabe, Flávia? Porque foi tão intenso para mim, né? Viver esse puerpério e é tão bacana porque eu senti isso, assim, a Tereza com 2 anos, o Joaquim agora está com 3, dessa autorização para estar no mundo de um outro jeito. Então, eu estava muito mergulhada nos meus puerpérios, assim, sabe? Muito envolvida com isso, com uma intensidade, porque para mim foi muito intenso, né? A minha energia é muito voltada para eles, sabe? E então, acho que hoje eu estou conseguindo voltar a minha energia para outros campos também e me autorizando novamente a estar com esse público, né? Então, meu desejo é estar com esse público de outras formas, inclusive fazer grupos, né? Legal. Ter rodas de conversa. Esse tipo de, né, situação que a gente está vivenciando aqui, poder também atuar diretamente com esse público. Mas na clínica, né, Flávia, assim, é do sujeito falante, né? Eu trabalho com a psicanálise, né? Então, eu tenho muito essa ideia de que vai chegar até a mim um sujeito que fala, né? Tanto que, atualmente, eu não estou atendendo crianças tão pequenas. Eu estou atendendo pré-adolescente, adolescente, adulto e idoso. Certo. Mas, até por essa autorização, que eu gosto muito, acho muito bacana, mas
eu tava tão ali, minha energia voltada, né, com as crianças, porque eu sou mãe que senta no chão, eu brinco, né, eu jogo bola, eu, né, faço massinha, faço bolo, eu vivo com eles. Mãe real. Na realidade. E eu gosto, porque não são todas mães que gostam. Eu gosto de brincar com eles. Exato, a gente pode generalizar. Exatamente, né? Porque há várias formas de maternar. Mas, então, assim, atualmente na clínica eu não estou atendendo crianças tão pequenas, mas pretendo retomar esse trabalho também. Legal. E é tão interessante isso na clínica, né? Que nos permite essas... Né, uma hora a gente pode focar, né? Quero atender crianças, vou fazer algumas especializações aqui, né? Porque a gente precisa disso também, dessa liberdade. Porque senão a gente fica presa numa ideia ali, não, eu preciso trabalhar com isso, porque eu trabalhei com isso a vida toda e preciso continuar trabalhando. E dessa autorização também, de ter essa ideia de que não são todos os pacientes que não são todas as pessoas que chegam até nós que nós vamos dar conta de acompanhar. Perfeito. Né? Porque nos invade, porque tem questões, porque temos limitações. Não é só uma questão de se especializar, de se aprofundar, né? Claro, isso é importante. Hoje em dia, ainda mais, né? A gente buscando alguns nichos de trabalho. Então, claro, é um nicho que eu gosto muito de trabalhar com mães, principalmente no puerpério. E chegam, sim, até mim, né? Mulheres que estão passando pelo puerpério, né? Acompanham algumas pacientes. Mas pensando que o que a gente está trazendo para a maternidade, a gente pode trazer para um contexto, né, do humano, que é do quanto somos afetados pelas situações na vida e que a gente não tem controle, né? Porque é dessa imprevisibilidade, acho que está para tudo, né? Talvez temos tempos mesmo de se transformar, de se reorganizar, né? De se reconstruir. Né? Eu falo que o tempo todo, enquanto a gente viver até o nosso último dia, a gente pode recalcular a rota quantas vezes forem necessárias e a gente achar necessário. Foi-se essa ideia de ficar presa ali num rumo ali, nossa, que nem a carreira. Não, eu vou, né, ficar na empresa a vida toda. Não, você pode? Não quero mais trabalhar, né, na empresa, vou recalcular a rota. E voltando, assim, para essa questão da maternidade real, passou ali o puerpério, né, essas crianças estão crescendo ali. Como que é essa vivência, sua experiência enquanto mãe aí? Nos conte mais profundamente. Bom, eu tenho sentido isso, né, assim, eles também vão pedindo o mundo lá fora, né, esse social, né, e a gente também, né, assim, eu tenho isso dessa autorização, mas é também dessa necessidade, dessa importância de me lançar para o mundo de uma outra forma, né? E isso leva um tempo, porque, como eu estava te dizendo, eu estava tão envolvida ali, minha energia tão voltada para aquilo, que, né, não sobra espaço, porque o nosso cérebro não foi programado para tantas coisas, né? A gente tem um limite mesmo, né? É real, então a gente tem, por isso, fazendo, não há prioridades. É prioridade. Eu também já escutei falar isso. Não é isso. Minhas prioridades. Não. Já não é prioridade. É uma prioridade. Exatamente. Né? Bacana. Para que a gente possa realmente dar conta daquilo que nesse momento é prioridade. Não significa que ela vai ser a vida toda. Ela vai mudando. Então, bom, agora talvez... Não que meus filhos deixam de ser importantes e consumir a minha energia. Mas talvez agora a minha prioridade é... Talvez me reconstruir aí, né, como mulher, profissionalmente, né? Acho que estabelecer esse espaço que também é tão importante, que também me deixa tão feliz e que me faz ser melhor para eles, sem dúvida. Né? Exemplo, né? Porque a criança, ela aprende a viver, né, na troca ali, no exemplo, muito mais às vezes do que você lançar uma teoria ali, né? Não faça desse jeito. Eles perceberem né, essa sua habilidade, né, de voltar para si, né, de se dividir, isso tudo eles vão aprendendo de forma prática com você, né, da importância disso tudo. Vindo para cá, né, o Joaquim já começou a me abraçar. Mãe, eu não quero que você vá, eu não quero que você... Ele já me vê trocando, ele fala, onde você vai? A mamãe vai trabalhar. Eu não quero que você vá, eu não quero que você vá. Eu falei, mas a mamãe vai e volta, eu vou. É importante, a mamãe gosta, né, do meu trabalho, olha que gosta legal. de trabalhar. Mas a mamãe vai voltar logo, logo, né? Então, eles também vão sentindo, né? Mas é de começar a colocar esse lugar, não é... tem que trabalhar porque eu preciso ganhar dinheiro, né? Preciso comprar coisa pra você, né? Por isso que eu tenho... Mas de entender que há também um mundo lá fora que é interessante.
É interessante. O Joaquim teve uma fase, recentemente, que começou a falar que não queria ir para a escola. Eu falava, mas por que, meu filho? Você gosta tanto, você aprende tanto, você brinca, você tem um espaço, você corre, você... Né? Se você realmente me dizer um motivo que não tá legal, que né, tá acontecendo alguma coisa, a gente vai escutar. Porque, no mais, eu tenho certeza que você adora estar lá. A gente vai estar junto daqui a pouco, né? Assim, então, você percebe que eu tô trazendo essa questão do puerpério, que a criança também começa a entender que ele também tem que fazer uma outra construção para além da mãe, do pai, né? Desse contexto familiar. Né? Você vai rompendo essa barreira, né? Que é dessa autonomia e independência. Que, Flávia, eu trabalhei num lar de idosos, é o que a gente mais incentiva. É autonomia e independência. E para isso a gente precisa saber da gente o que eu quero, como eu consigo, quais são as minhas limitações. Perfeito. Mi, e assim... abre brecha para um assunto interessante, essa questão da construção da autonomia. Ando pegando muitos adultos ali, jovens adultos, Nossa. que têm essa dificuldade, né, de tomar decisões. Né, porque o tomar decisões não quer dizer que você sempre vai tomar a decisão certa, entre aspas, ali. Às vezes você vai ter que voltar e falar, opa, peraí. E eles têm uma dificuldade tão grande. Isso deve ser um fruto ali de uma... né, nessa infância, né, quando tem 2, 3 anos, que parece que tá longe, parece que tá distante, mas não tá, né? Faz sentido isso? Faz sentido, que é dessa super proteção, né, desses pais que de uma certa forma, dos medos, das inseguranças que você vai projetando nessa criança, como se a gente pudesse controlar tudo, né? Então, protegê-lo dos perigos, a gente tá ali para manter mesmo essa sobrevivência, evitar os riscos, né? Mas não é impossibilitá-lo de viver isso também. Porque né? Viver, por exemplo, até, né, que cabe aqui também, usando esse exemplo que você deu, né, do seu filho. Até essa frustração que ele passa de ter a minha mãe foi, né, mas ela depois volta, e ele sentir essa frustração, Claro. É um crescimento para ele, porque a gente só aprende a lidar passando, mas não passando numa situação, principalmente quando o assunto é criança, né, sem explicar, sem ajudar essa criança a entender o que ela está passando. Sim. Né? Claro, com poucas palavras, né? Eu até brinco que eu sou faladeira demais, né? Então, eu falo demais e eu sei que, às vezes, isso nem é tão legal, porque chega uma hora que acho que eles nem estão absorvendo tanto e a gente, né, dá conta de entender que a criança também tem um limite, né? Mas, sim, importante pontuar, explicar, né? Falar. Eu gosto muito de falar com eles, assim, né? Sobre quase tudo, né? Porque não é tudo ainda. Mas eu gosto, né? Gosto de falar do que eu tô sentindo. Às vezes eu choro, eles veem eu chorando. Isso é saudável, né, Mi? Ao meu ponto de vista, sim. No meu ponto de vista, quando porque a gente humaniza essa mãe também. Eu brinco com eles, eu também sou humana, né? Também sou de carne e osso, às vezes, né? Porque dessa ideia de que a gente não é super, né? E que estamos blindadas ali para dar conta de tudo. A gente cansa, a gente se irrita, a gente é afetada pelo ambiente, né? Então, numa birra ali, né? O Joaquim agora deu uma amenizada, mas numa birra, claro que me toma de um jeito que... Você é ser humano, né? né? Então, ele também me afeta, eu sou afetada por isso. Claro, né? Ele não tem esse aparato todo para dar conta dessa frustração, dessa angústia que ele está passando. Eu preciso auxiliá-lo, mas nem sempre eu estou também num bom momento, num bom dia para dar conta disso. E voltar e falar sobre isso com a criança, né? Acolher. Você vê que você errou ali, não é? O que eu percebo, às vezes, é que as pessoas... A gente faz isso enquanto adultos também, né? Tipo assim, errei ali. Deixa eu fingir que eu não errei, Eu peço desculpas para eles várias situações, Exato, assim, que né? às vezes eu passo dos limites, né? Eu falo, me desculpe, eu me alterei, né? Mas eu já avisei que hoje eu não tô num bom dia, sabe? Assim, né? Você ensina de forma prática. Para que todo mundo também colabore ali, Exato, exato, porque... Não é porque você tá ali, né, naquela construção, naquele maternar ali, independente da idade do seu filho, que você tem que conduzir o mundo, né? Para que fique tudo bem, né? Redondinho, perfeito. Certo, Até porque não existe isso. Né? E como que tá sendo ser mãe ali, Mi, de um de 3 e uma de 7?
Fases diferentes. São fases diferentes. Mas ainda assim, né? Eles estão bem próximos, brincam juntos, né? Mas foi bem cansativo e eu acredito também que tem uma questão... A gente trouxe essa questão do corpo, né? Do biológico. Perfeito. Né? O Joaquim, eu engravidei dele com 38 anos, né? Eu senti uma diferença muito importante. Tive privação do sono muito acentuada com os dois, né? A Tereza até os 2 anos, o Joaquim... até hoje ele acorda, né? De vez em quando, assim, ainda à noite. Mas até que não é uma diferença tão gritante, dá para administrar bem. Foi muito difícil no começo, a Tereza teve muita dificuldade, porque o Joaquim vem numa pandemia, né? Então, a minha gestação foi grudada nela, assim, a gente fazendo tudo junto, porque ficamos em casa, nós 3, né? Eu, ela e o Estevão. E quando o Joaquim nasce, ela sentiu demais. Então, foi muito puxado, assim, sabe? E eu lembro que foi muito difícil também para mim administrar essa sensação da culpa, né? A gente não falou sobre ela, mas... Você já ia, tá presente já ia tocar. aí. Nasce uma mãe, nasce uma culpa? Então, acho que não é... a gente tem que desmistificar isso. Perfeito. Né? Porque, sim, há muitos sentimentos de culpa, né? Por tantas cobranças que nos colocamos e também o mundo externo nos coloca. Mas precisamos desmistificar isso, não precisa ter culpa, né? Claro, ela vem também nos moldar de alguma forma. Não precisamos ficar na culpa, né? Corrigindo Morar aí. na culpa, Morar exatamente. na culpa. Porque Ela pode vir, Uhum. né? E Nossa, deve vir, né? Tem que falhei vir. aqui, errei aqui. Mas a culpa, né? Você ficar na culpa... Se martirizar na culpa. Ela está muito relacionada, né? A essa ideia de que a gente pode ter o controle de tudo, né? Eu lembro na UTI neonatal, né? Assim, de acompanhar algumas situações muito tristes, claro, né? Mas eu lembro de uma criança que ela foi atropelada, Sim. ela faleceu, né? Uma criança já maiorzinha. E a mãe falava muito, né? Assim, como que eu deixei isso acontecer, né? Como que, se eu tivesse, né? E ela ficava voltando na cena tantas vezes, assim, né? E eu falo, como que a culpa, ela não nos permite caminhar. Ela nos aprisiona. Porque essa tentativa de ficar naquela cena, né? Como se a gente pudesse mudar ela, né? Então, a culpa vem dessa onipotência. A culpa, ela tá muito ligada a essa onipotência, né? O narcisismo em si, que é dessa ideia de que a gente tem o controle de tudo. Exato. Sabe? Então, a gente pode sentir, porque naquele primeiro momento vem, nossa, como eu pude deixar isso acontecer, né? Exato. Como eu fiz isso? Como eu... Né? Agora, a gente fazendo uma construção de que nem tudo está no nosso alcance, nem tudo está no nosso controle, isso também é libertador. Total, né? Porque entre o veneno e o remédio é a dose ali. Então, a gente vem com esse mecanismo de sentir culpa, é até interessante para a gente prestar atenção nas nossas atitudes, né? Trazer algumas coisas, mas o excesso disso... É o que você falou, nos aprisiona. Sim. Né? Por exemplo, nesse caso, não tem como, mesmo que venha esse filho aí no mundo, você não vai ter controle de tudo que vai acontecer. Mesmo que você fique 24 horas nem com dele, o olhar... nem da gente, Exato, né? Exatamente. Com o olhar ali atento. Então, é muito interessante e importante a gente trazer isso. Né? Essa questão da culpa, de desmistificar isso mesmo. E como eu disse anteriormente, foi muita fala, muita elaboração, para eu também dar conta de sair dela e me haver, né, com a mãe que eu sou, sabe? Acho que isso é uma coisa bacana, assim, que tem algumas coisas que diz de mim e que não vou conseguir mudar tanto assim, só porque eu tenho filhos agora, sabe? Perfeito. Isso é muito importante, sabe? Assim, para mim foi muito bacana e todo esse processo, né, como eu disse, né, em análise, dessa fala, dessa elaboração, de muita leitura, dessa ideia de que, bom, eu tenho que me haver com quem eu sou, né? Também tenho que me respeitar, né, com a mãe que eu sou. E depois eles que vão se haver com isso, né? Exatamente. Eles que vão se haver com isso de alguma forma. Porque aquela famosa frase não é o que a vida fez, mas não é o que a vida fez de você, mas o que você faz com o que a vida fez de você, né? Exatamente. Eu vou pegar um gancho, né? Porque eu vi que
teve um outro episódio que vocês falaram de trauma infantil. Sim. E que eu achei muito bacana e que, de alguma forma, isso é tão importante de ser falado, porque não tem como. Todo mundo vai viver um trauma. Todo mundo é traumatizado. Porque não tá na ordem também só do real. Tá do imaginário, tá do simbólico, sabe? Então, tem uma frase que é, não quer traumatizar um filho? Não tenha filho. Não tenha filho. Não tenha filho, porque o que fica pra ele é de uma outra dimensão, não tá no que a gente necessariamente fez. Exatamente. Sabe? Exatamente. Então, o trauma vai existir. Então, cada um que vai se haver com isso depois, né? Na sua... Exato, saber o que é meu e o que é do outro. O que é do outro. Né? E entra naquela questão que sempre acaba surgindo em todos os episódios que eu já fiz, da construção do autoconhecimento ali. Sem dúvida. Você entender o que é seu e o que é do outro. Né? Uhum. Que o seu pai e a sua mãe ali, eles fizeram o que eles deram conta de fazer. Claro. Porque são seres humanos imperfeitos. Porque ficar culpabilizando a vida inteira. Exatamente, com qualidades e defeitos, né? Que vêm e seguem em construção diária ali. Então, quando a gente, no processo ali, né? Tanto né, no meu processo de psicoterapia individual ali, quando eu entendi o que é meu e o que é do outro ali, isso foi uma virada de chave tão bacana na minha vida. É claro, Mica, a gente falando aqui de trauma, a gente não pode generalizar, né? No sentido assim, ó, tem abuso sexual, né? Aqueles ambientes caóticos, violentos, né? Rede social, bullying, né? Esse excesso de exposição, tudo às vezes, né? Tem a sua proporção. A gente não pode tirar, não é só interprete que foi tudo bem na sua vida, né? Que tá tudo certo, não. Tem situações que a gente fala, nossa, difícil escapar mesmo de um adoecimento psíquico, né? Exatamente, e a gente escuta, precisa... Às vezes a gente escuta o sujeito na clínica e fala, nossa, como ele vai se salvar disso, né? Assim, exatamente, de tão pesado que é a situação. E a gente precisa trazer isso com clareza e sem medo de falar sobre esse assunto, até porque, né, Setembro Amarelo, até postei um vídeo, né, hoje, nós estamos gravando, né, vai ao ar depois, mas assim, falando sobre isso, né, do tanto que às vezes coisas pesadas que a gente passa ao longo da vida e que tem o seu peso, sim, que aí é um trauma com T maiúsculo que a gente fala, né, real, real ali de tipo, de você ultrapassar o limite ali, né, principalmente na infância. Que né, não tem aparato para dar conta. Não, quanto menor você sofre ali o abuso, alguma coisa, né, ligada à questão violenta mesmo, de ultrapassar o limite do corpo ali, mais, né, mexe com uma coisa que chama resiliência, né, que vai nos ajudar, né, nesse processo que você falou aqui, né, da questão de como eu interpreto o que aconteceu comigo ali. Não no sentido fantasioso e romantizado, né? Então, a gente precisa falar. Eu até li, né, esse episódio que você falou do traumas aí que eu fiz com a Ana, a gente baseou muito no livro lá, né, O Mito do Normal, do Gabor Maté, né, que ele pesquisou muitos anos ali sobre a questão do trauma, né? E ele fala exatamente isso que você falou, né? Que não tem como. Todos nós somos traumatizados ali, mas não é esse trauma, né, que eu falei agora há pouco, né? Pesado, assim, né? Isso é um outro assunto que aumenta, assim, a chance da pessoa ir para um vício, da pessoa adoecer psicicamente, cometer um auto-extermínio ali, né? Então, a gente precisa prestar atenção. Mas, essas coisinhas que, né, que nem dos irmãos que a gente falou, né, no começo. Ai, minha mãe me trata de um jeito, trata meu irmão de outro, isso tudo... A mãe não vai ter controle. Não né? tem como. Não tem como. Então, é muito importante essa questão da gente trazer esses assuntos, né? Dos traumas também. Porque, agora pensando, né? Nessa mulher, nessa mãe. Né, nesse olhar. Porque o foco fica muito, às vezes, na criança. No bebê. Sim. Então, o tempo todo é isso. Nossa, não posso traumatizar, não posso falhar com ele, não posso, né, deixá-lo chorar, não posso, né? Exato. O que você fala para essa mãe aí que tá vivendo esse momento? O que você orientaria ali? Claro que a gente não consegue abranger todas, né? Até pensando nessa questão que a gente trouxe, que é da particularidade de cada um. De cada um. Né? Mas eu assim, pela minha experiência, né, pelas minhas leituras, pelo meu contato, inclusive na própria clínica, é do respeito, né? Respeito
a si mesmo, né? Do respeito às emoções, aos sentimentos que vêm, de olhar para eles com mais atenção, né? E não camuflar ali, né? De alguma forma. É de respeitar esse processo que é real. É real. A gente se bagunça toda, a gente fica esquisita, a gente, né, fica meio perdida também, né? Assim, da gente mesmo, do social, né? As coisas mudam. E de poder respeitar, entender que é um tempo. E não é essa ideia, assim, de que vai passar no sentido, assim, sabe? Do senso comum. Calma que vai passar. Não é isso. Viva isso. Né? Não é só esperando que vai passar. Perfeito. Né? Não é vai passar, então acho que vou respirar melhor. Mas viva isso que você tem para viver agora. Acho né? que uma fala mais assertiva seria, vai oscilar, né? Vai Tem horas oscilar, que você vai gostar mais, tem hora que você vai gostar menos. Exato, que você vai hiperfocar mais nessa situação, tem hora que você vai ficar mais, desencanar um pouco. E buscar alguém que você confia, né? Que você possa falar, que você possa ser escutado, sem esse aconselhamento, né? Sem esse padrão aí para se construir, né? Então, acho que buscar ajuda é importantíssimo, sabe, Flávia? E assim, às vezes a gente fica preso nisso. Isso que você falou é muito interessante, que é o que eu sempre falo. Muita gente pergunta assim, mas como, ainda mais nessa época, né? Mas como que eu vou, né, ajudar alguém que está em sofrimento? Às vezes só você parar para escutar, estar do lado dessa pessoa sem ficar trazendo soluções mirabolantes para ela, isso. já é o que ela precisa. Uhum. E já é uma forma desse que está escutando também se atentar o que está acontecendo, o que está acontecendo, né? Porque quando a gente tá falando pro outro que ele deve, a gente tá falando da gente mesmo, né? O que serve pra gente, exatamente, né? Exatamente. Com a nossa lente ali. Com a nossa lente, com a nossa visão. Então, você não tá escutando necessariamente o outro, né? Então, até para poder sentir realmente se ele tá num momento vulnerável, frágil, necessitando de ajuda. É claro, né, que a gente brinca assim, todo mundo deveria fazer psicoterapia, né? Mas nem isso, não tá para todo mundo, não é assim, né? A gente não tá dizendo que todas as mães, mulheres mães, devem buscar, né, um psicólogo, um profissional da saúde, enfim. Mas que se ela sentir, né, que tem uma coisa ali, né, que precisa tomar forma, por que não? E não é só se tá em sofrimento, ou se tá com depressão, se tá ansiosa, se não tá conseguindo, né? Não é só por isso que se deve ou se pode buscar um profissional, né, da saúde mental. Perfeito. Mas por que não fazer elaborações aí a partir dessa fala? Inclusive, é desmistificar isso, né, dessa ideia de que a gente só busca no sofrimento. É claro que é a angústia que nos faz querer saber de alguma coisa, né? E é por isso que os sujeitos chegam até nós, mas... Mas ainda tem aquela ideia, assim, tipo assim, que nem quando a gente vai, por exemplo, num médico fazer um check-up. Ai, para de ir no médico, você tá procurando coisa. Aí você vai no psicólogo, você vai ficar procurando coisa? Não, né? A gente precisa entender essa visão mais preventiva da situação, porque às vezes você trazer, antes de chegar num auge ali, numa crise, num pico, né? Vai evitar até de você ter né, desenvolver alguma coisa. Então, a gente tem que desmistificar isso. E assim, ainda bem que hoje tá mais diferenciada essa questão da busca da psicoterapia, né? Sim, tá tem se falado muito sobre isso. Muito, né? Essa questão das Olimpíadas, eles trouxeram muito, né? E eu achei sensacional. Levantei, né, também a bandeirinha ali, porque... Né, como a gente procura, às vezes, né, a gente está na cultura dos médicos ali, né, um médico para nos orientar, medicação para ajudar. Essas terapias estão já prontas aí também, né, porque hoje tem terapia de tudo quanto é jeito, né, então isso também é um cuidado, é cauteloso, sabe, tem porque... que ser. Sabe, qualquer um pode, então, né, não estou desconsiderando, até porque eu já busquei, né, não estou nem dizendo sobre isso, mas há um cuidado, né, assim, não porque são respostas mais imediatas, e é o que as pessoas geralmente querem, né? Soluções, né, de um direcionamento, de um bem-estar, né, porque sim, vamos pensar, as terapias holísticas trazem bem-estar mesmo, né, eu já busquei,
Mas essa elaboração, né, essa construção só pode vir a partir da fala e de um outro que tenha parado para escutar isso. Exato. Tem que ter uma formação, Tem que ter né? uma formação Não dá para você poder fazer essa construção, escutar o que esse outro está trazendo, conseguir fazer essa separação do que é do outro, que é meu, né? Exatamente. Eu, particularmente, né, já sou escancarada, eu não acredito em soluções, que ninguém tem a receitinha mágica de solução para a vida da gente. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado quando alguém te vende uma cura ali. Claro. Não tem, Mi? Porque, Tem. assim, você Até vai... porque a gente não tá falando de cura, né? A cura no sentido Sim. de... você sei lá, eu quebrei o punho, né? Eu até consigo ter uma cura Claro. ali, né? Eu vou lá, né? Fico imobilizada, né? Imobilizada? Né? Mobilizada. E aí, depois eu, né? Curo. Mas o emocional não é assim. Não. Porque Né? sofre oscilações. Exato. Somos O tempo afetados. todo a gente está sendo afetado pela vida. É. E ainda bem que tá. Sim. Né? Então, assim, é muito pertinente isso que você trouxe, porque nesse desespero, nesse auge aí de desespero acabei de ser mãe, né? Eu preciso ser a mãe perfeita, o maternar, né? Até a questão ali, né, familiar. Preciso amar meu preciso bebê, amar, saber tudo que ele quer. né? Qualquer um que... Você fica mais vulnerável até nessa situação, né? Qualquer um que te apresente uma solução ali, você já Vai toma, tomar pra você nem si. vê o que você tá tomando. Exatamente. Né? E a gente precisa ter esse cuidado, né? E sem querer também, um outro cuidado também é na rede social, né, Mia? Às vezes acreditar tudo que a gente ouve ali. Por aí, né? Você vai Exato. lá, tem... Nossa, deve ser bom, tem 200 mil seguidores. Sim. Opa, calma aí, né? Que não é Exato. bem assim, sabe? Se tem muita gente curtindo, muita gente falando, é porque bom. É bom. Temos que tomar cuidado com isso, que tudo isso parece que não, mas influencia. Influencia. Né? Somos muito influenciados e se a gente... Principalmente, a gente trouxe, né, criança, adolescente, né, que é o cuidado, porque é uma fase de maior influência, né? Então, a gente tem mesmo fases onde estamos mais vulneráveis, né? Exato. É muito mais fácil de sermos influenciados, então é no puerpério, na perda, no luto, né? Num momento financeiro delicado, então tudo vira... A gente toma como verdade, a gente está vulnerável, a gente quer solução, né? Exato. E assim, eu sei que esse tema que eu vou entrar é um tema que a gente pode pegar para um outro dia, né? Um outro podcast, porque assim, a gente fala quando coloca esse título, maternidade real, dá a sensação ali do bebê, do filho pequeno ali. Mas você continua sendo mãe, né? Quando essa criança chega na adolescência ali, na pré-adolescência, na adolescência, na vida né? adulta. Na vida adulta. Então, assim, eu acho importante a gente, né, pincelar um pouquinho sobre isso, porque você não pode ter essa dedicação, sabe? Gastar toda a sua energia ali quando a criança é pequenininha e, de repente, né? Adolescente, fica só no quarto mesmo, cansei, né? Já Exato. fiz o que eu tinha que fazer. Agora ele já é grandão, assim, ó, grandona, já sabe cuidar da própria vida. Não é bem assim, né, Mi? Não é bem assim, né? Eu acho tão bonitinho, não sei se você já ouviu, mas aquele Palavra Cantada. Já. Eles têm uma música que fala sobre o cuidado. E eu acho tão legal, porque eles falam exatamente isso, né? Assim, tipo, o potrinho, 7 dias já não precisa de cuidado. O passarinho, no segundo dia já bate... E o humano, né? Ele precisa de cuidado... Até quando, né? A gente não tem mesmo essa... Claro, se a gente vai trabalhar nessa questão de autonomia e independência, a gente tem que ir construindo isso com os nossos filhos desde sempre, né? Para que eles possam se lançar para a vida. Mas olha quanto tempo leva para eles realmente deixarem de depender dos nossos cuidados. Né? É muito tempo. Né? Então, a adolescência é uma fase delicada, né? Ainda estou um pouquinho longe de passar por ela, mas é desse olhar, né? Não dá para cansar e desistir, né? Desse ser que ainda está em construção, né? E às vezes ele só tem tamanho, né? Na verdade, ele só tem tamanho, né? Porque eles precisam do nosso suporte, do nosso auxílio ali, né? Não é tudo que, ele sabe resolver sozinho. Não, a gente precisa... É uma linha tênue, que nem você falou, da autonomia, né? Que talvez cabe aquilo que eu trouxe em relação às mães, que é de perguntar também, né? O que você
faria, como você faria, né? O que você acha. Perfeito. Né? Olha que legal. Isso vale para todas as fases, né? Verdade, né? Até para você sentir, né, o que tá passando por aquela cabecinha ali, Né? Assim, né? Numa escuta, claro que numa escuta responsável, né? Vamos chamar assim, não é tipo assim, a pessoa né? no sentido, traz uma ideia ali, né? Você vê que a pessoa vai se colocar em risco. Não, deixa ele se colocar em risco para ele aprender ali. É muito delicado, né? Exatamente. Eu escuto muito isso com as crianças pequenas. Tem que cair para aprender que não pode cair, né? Eu vou deixar cair se eu tô vendo que vai cair? Acho que não, vai né? deixar se machucar ali, né? Então, assim... Mas não vou impedir de que ele faça aquela estrapuliazinha, mas você vai ficar ali do lado, né? Dando esse amparo se ele cair, né? Exatamente. Mi, assim, eu acho que a gente tem vários assuntos que a gente pode puxar. Vou deixar vocês com gostinho de quero mais dela, porque a gente, né, hoje foi só o nosso primeiro encontro. Quero que você traga vários temas aí pra gente, tá? E antes de você dar o seu recado final, então fiquem aqui que ela vai dar um recadinho final. E se tiver alguma coisa que você percebeu que ao longo da nossa conversa você... né, acho que é interessante falar sobre isso. Fica à vontade, tá? Mas antes, né, eu quero te presentear, já que a minha linguagem do amor é dar presentes. Né? Eu adoro receber presentes. Você gosta? Eu tenho uma parceira, né, que é a Bela Aroma, que fica na rua Dr. Júlio Cardoso, 2176, no centro aqui de Franca. Eles trabalham com marketing olfativo. E eles fizeram, né, uns cheirinhos do Sensatamente, assim, para você colocar ou no seu consultório, ou vai para lá mesmo. É bem para lá mesmo que pode abrir para ver se você vai gostar, que eu gosto assim que mostrar abre. Também, né, pra gente... Que delícia. Que gostoso. Com lavanda e limão siciliano. E aí põe o cheirinho e vai ficar... Sim, abre aí pra você sentir, pra você fazer uma cara real aí, pra ver se você gostou ou não. Obrigada, viu, Imagina, Flávia? Vai pra lá mesmo, pro consultório, viu? Presente. Quando acabar a essência, você vai lá e repõe lá. Tá bom? Delícia. E, assim, a Bela Aroma é nossa parceira e nós também temos, né? Eu acho que o pessoal viu aí, ao longo do nosso bate-papo, tanto a Bela Aroma aparecer aqui, quanto o Instituto Core Prime, né? Que é um instituto de medicina, cardiologia, né? Medicina do esporte. E tem uma equipe multi também que trabalha lá. Né, são nossos parceiros, a Ari já veio, daqui a pouco eu vou trazer o Fauser também, né? Então, se você não fez o seu check-upzinho aí, já corre lá pro Instituto, que eles te ajudam nisso, tá bom? E, Mi, o microfone é todo seu. Olha, que difícil isso. Bom, acho que a gente consegue, né, trazer aí para fechar esse bate-papo, né, Flávia, que é... dessa importância da gente ir fazendo, né, essa construção a partir das experiências que vivemos, né? Então, a psicoterapia, ela nos auxilia muito, né, nesse caminhar, né, nesse percurso, que é poder se desgrudar do outro, né? Porque o que a gente percebe... O mais difícil são essas relações de apego, como se o outro fosse, né? Isso em todas, né, as relações, seja na relação mãe-filho, numa relação conjugal, nas relações de amizade, de trabalho. É como se a gente só pudesse estar, né, pisando em terra firme, se tem esse outro para nos amparar e nos conduzir, né? Então, eu acho que a psicoterapia vai nos conduzindo, auxiliando essa construção de que a gente pode sim caminhar com as próprias pernas. Não é sozinho e não é sem ajuda, né? Mas é desse reconhecimento que a minha perna aguenta o quê? Ela pode aguentar um pouco mais? O que eu posso fazer por ela, né? Mas até aonde eu quero chegar? Perfeito. Né? Qual é o caminho que eu quero percorrer? Sabe que talvez essa questão seja importante. Pensando, inclusive, né, nessas mães, aonde que eu quero chegar com tudo isso, né? Buscando tanta informação, buscando essa perfeição, buscando esse lugar. Onde é que eu quero chegar, né, com isso? Se não é o caminho que faz toda a diferença, é esse dia a dia, né? E as crianças também precisam estar inseridas nesse dia a dia. A gente também, né, precisa normalizar esse dia a dia, que é
real mesmo, que tem caos, que tem, né, que tem problemas, que tem interferências, que tem intercorrências, né? E para isso, né, para a gente... Eu trago muito isso para a clínica, que vamos ficar no comum ali, né? Porque essa ideia de ficar no topo, sabe? E que talvez isso seja uma questão que traz muita ansiedade, isso para todas as situações em si, mas essa ideia de ficar no topo, olha o quanto exige da gente. Aí é cansativo demais. É cansativo demais. E para quê? Né? Não estou falando que não tem que almejar o sucesso, ter uma situação de vida, né, confortável, né, ter coisas. Não é necessariamente isso, mas para quê? Né? Pra quê? É a pergunta. Eu sempre instigo também, né? Você tem uma visão muito parecida com a minha, essa questão, porque a gente não tá numa corrida, né? Não tá numa competição. Não estamos, mesmo que pareça, mas não estamos. Não, porque no final das contas as pessoas estão tão ensimesmadas ali, né, que ficam pensando, eu até trabalho isso no consultório muito assim, tipo, eu falo assim, ó, você não é o centro das atenções. Você fica pensando o que as pessoas estão pensando, o que você está fazendo, vestindo, comendo, acontecendo. E, na verdade, está todo mundo... Ansiedade. Exato. E está todo mundo meio assim, né? Você está ali pensando, nossa, né? Será que o fulano está pensando? Então, calma, relaxa. Né? E buscar uma vida que faz sentido para você. É uma construção única e individual, né, Mi? Eu vi um podcast um dia que eu achei tão bacana, né, de um psicanalista que eu gosto bastante, e ele traz exatamente, a questão é, o que é inegociável para você, sabe? Isso me chamou muita atenção, que é nas relações como um todo. O que é inegociável? A gente precisa saber disso, né? Que é isso que faz sentido para mim. E eu não abro mão, porque tem coisas que a gente tem que ceder mesmo, tem que remanejando, mas tem coisas que não dá, né? A gente tem que saber disso, pra gente poder estar no mundo com a nossa cara, né? E não cheio de filtros aí, né? Não, perfeito. Mi, qual que é o seu @, aí pro pessoal seguir você nas redes sociais? Tá na ponta da língua aí? Bom, na verdade, né? Até uma coisa importante, porque o meu Instagram, ele é pouco movimentado, né? Isso é novo pra mim, sabe, Flávia? Publicar, aparecer, né? Isso é algo que eu venho fazendo com o tempo, também tirando algumas barreiras aí para isso, mas @Michele SG Luz, né? Tá. Atualmente, pouquíssimas coisas relacionadas à psicologia, ao trabalho, mas tem uma maternidade real ali, né? Total, então, assim, é isso que eu ia te falar, Mi. A gente não precisa ficar, porque assim, cada um tem o seu jeito, o seu tempo, que nem eu uso a rede social pro meu trabalho, mas eu não fico postando minimamente a minha rotina. Tem gente que já gosta de postar isso. E acho que isso vai de cada um. Mas eu ainda tenho um tempo para isso, né? Essa forma de atuar ainda não, né? Ainda é novo para mim. Mas são alguns destravamentos aí. Acho que poder estar aqui, aparecer de alguma forma já é um exercício. E porque também é importante, né? Pelo fato da gente trazer informações relevantes. Nossa, né? A gente não podia deixar ela escondidinha. São 20 anos de muita bagagem ali. Né? Talvez seja isso. Acho que precisa. E por ter trabalhado tanto tempo em instituição, a gente fica meio escondido pela instituição. Exatamente. Né? O nome vem pela instituição, não vem pelo nosso trabalho. Né? E acho que a clínica tem me possibilitado isso. Né? Então, ó. Psicóloga clínica, atende... Gente, não estou no Instagram, mas estou na clínica atuando, né? E acho que isso, né, assim, claro que tem a identificação, tem as afinidades, isso a gente vai fazendo também, né, ao longo desse processo, mas a clínica fica na Rua Voluntários da Franca, no bairro São José, né? Atende online também, Atendo online, atendimento online presencial, né? Você tinha falado no começo, mas acho bom repetir. Quais as idades aí que você atende? Eu tenho atendido a pré-adolescência, a idoso, né? Só as crianças muito pequenas que atualmente... A partir de 12, 13 anos aí. 12, 13 anos. Tem um público muito jovem, né? Assim, tem sido bacana, tem chegado um público muito jovem. E é bacana porque mesmo ali com seus 20, 25 anos, a gente está falando dessa imaturidade psíquica ainda, né? Então, tem algo da adolescência que está girando ali, chegando no consultório, sabe? Pode ser um tema para o nosso próximo encontro. Sim, pode ser. E é um tema que eu também tenho
também me aprofundado um pouco mais, até porque tem um público ali atuante na clínica, né? Então, Perfeito. é isso aí. Procurem a Mi e já me siga na rede social também, @FlaviaPoliPsique. Lá eu faço os cortes, né, do Sensatamente. Sigam o Dialetou, né? Inscrevam-se no canal do Dialetou, que é por esse canal que você vai ter acesso ao Sensatamente. Já ativa o sininho ali para logo que sair, não só os episódios do Sensatamente, mas todos os outros, né, que tem no canal do Dialetou, todos os episódios que ele tem. E é isso, Mi. Muito obrigada. Eu que agradeço. Viu? Só o primeiro, hein? E falamos bastante, né? Se deixar, a gente vai se deixar, eu fico umas 2 horas aqui. Por isso que eu tô tentando dosar pra gente deixar um gostinho de quero mais. Com certeza. Voltarei se o convite se estender. Já tô convidando publicamente aqui pra voltar mais vezes. Muito obrigada, viu, Flávia? Eu que agradeço. Uma delícia. Gente, um beijo. Fica com Deus aí. Até mais. Um beijo. Até.